Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Ramona diz ao padre Lupe que contou toda a verdade sobre Stefânia e Rogério e como ele não pôde suportar a verdade, acabou tirando a própria vida. Chorando, ela revela que é a culpada e não tem cara de enfrentar Elisa. Do outro lado do povoado, Ramiro continua tomando a maior surra de Braulio, que quer saber se Vicente é ou não filho do sujeito. Mas o infeliz continua afirmando que ele não é pai do garoto. Mas Braulio não quer saber e avisa que nem ele, nem Tonha vão continuar o fazendo de idiota, pois o menino está mal no centro de saúde e fica chamando pelo bandido, dizendo que ele é seu pai. Furioso, Braulio quer que Ramiro admita que dormiu com sua mulher e, com medo de apanhar mais ainda, ele admite que teve um lance com a moça, mas quando ela estava solteira. Mas a raiva do homem é tanta que, cada vez que Ramiro tenta dar uma desculpa e se justificar, toma outro soco. Mas ele não desiste e conta que não tem culpa de Braulio ter casado com a mulher, a qual ele já tinha provado. Ingrid, que acompanha tudo, prestando a maior atenção, resolve se meter e diz: "Você é um nojento, Ramiro, muito pior do que eu pensei." Mas Braulio, que está preocupado com Vicente, diz a Ramiro que ele precisa ir ver o menino no centro de saúde, mas o sujeito solta mais uma gracinha, irritando mais ainda o rapaz, que gritando diz que o garoto precisa de um rim. Ramiro continua insistindo que não é pai de Vicente, mas Braulio não quer saber e avisa: "Você vai doar seu rim de qualquer jeito, mesmo que não queira, pois eu sou capaz de voltar aqui e arrancá-los com minhas próprias mãos, entendeu?" Na céu aberto, Dolores tenta ligar para a casa de Damião, mas o telefone dá ocupado. A nojenta chega e avisa a empregada que não quer ninguém no enterro do marido. Mas a moça insiste que Elisa precisa dos amigos para enfrentar a situação. Porém, Carmen deixa claro que agora aquela é sua casa e quem manda é ela, arrancando o telefone. Mas a empregada não se assusta e diz na lata da mulher que aquela não é mais sua casa, porque Augusto a expulsou dali. Disfarçada de bruxa, a maluca persegue Dolores pela residência, gritando que o marido nunca se divorciou dela e, portanto, tudo aquilo lhe pertence por lei. Porém, a mulher, que de boba não tem nada, avisa que a patroa é dona apenas da metade, pois a outra parte pertence a Elisa. Pirando mais ainda do cabeção, Carmen continua se lembrando do tiro que deu no marido e fica atordoada novamente. Neste meio tempo, Elisa vai ao quarto do pai e encontra a foto da mãe na cama de seu falecido pai e tem certeza que foi o homem quem pegou a fotografia e se pergunta por que ele fez isso. Mas a garota continua acreditando que Augusto fez o que fez por causa da tristeza que guardou em seu peito durante tantos anos. Elisa lembra que da última vez que falou com o pai, ele disse que gostaria muito que ela se casasse com Damião. E Dolores acha que está na hora do rapaz saber que ele e a moça não são irmãos. Enquanto isso, Damião tem um pesadelo com o dia em que seu pai morreu e quando sua mãe decretou que ele jamais poderia se aproximar de Elisa, filha da assassina que matou Rogério. O rapaz acorda gritando que a moça é sua amiga, acordando todo mundo. Florência e Almerinda entram correndo no quarto e o rapaz explica que está bem e teve um pesadelo. A fazendeira insiste para que a noiva do rapaz fique com ele, mas Damião prefere ficar sozinho. A entojada já começa novamente a reclamar, perguntando se o noivo continua chateado com ela, mas ele diz que não está com o menor saco de discutir aquela hora da noite. E depois do lesco-lesco no mato, Gael e Paloma reatam um namoro. Mas a mocinha resolve pedir que ele jure que nunca mais vai pensar em outra mulher que não seja ela. Porém, o rapaz não responde. Paloma começa a ficar decepcionada novamente. Mas dando uma de Dom Juan, o bonitão pega a moça no colo e jura que a partir daquele momento nunca mais vai pensar em outra pessoa que não seja ela. Ramona aparece do nada e pega o casal em flagrante. Furiosa, a curandeira chama a neta de sem vergonha, avisando que poderia ter perdoado tudo, menos o que os dois acabaram de fazer. Ela ainda diz que é incrível que os dois estejam ali no maior love, enquanto o pai de Elisa está morto. Gael sai correndo e Paloma tenta ir atrás, mas Ramona segura a neta pelos cabelos, impedindo a moça.
E Damião, que não conseguiu mais dormir, se lembra da conversa que teve com Elisa enquanto os dois eram pequenos. E a menina, chorando, disse que sua mãe não teve culpa da morte de Rogério. Ele também se lembra das palavras de apoio de Gael e de Paloma. E enquanto Damião chora pela falta que sente da moça, ela chora a morte do pai, lembrando das suas últimas palavras sobre ela e seu grande amor. Já é quase madrugada quando Edmundo chega em casa e tem que enfrentar a esposa, que quer saber aonde ele andava. O médico conta que estava no centro de saúde atendendo o Vicente, que está em estado grave. Edmundo deixa claro que não está a fim de discutir, porém precisa descansar, já que tem uma cirurgia muito delicada pela manhã e aproveita para avisar que vai voltar para o hotel para que Carmen possa ficar na casa. Betânia conta que sua amiga voltou para casa, pois Augusto tirou a própria vida. Lupe chega à casa dos Castanhon dizendo que soube há pouco o que aconteceu. Dolores se desculpa por não ter avisado antes, mas Carmen a proibiu e ainda determinou que não haverá velório. Ela também conta que o corpo do patrão foi levado para autópsia pelas autoridades e vão devolvê-lo no dia seguinte bem cedo para que seja enterrado. Lupe não se conforma e diz que pelo menos teriam que rezar uma missa e fica sabendo que Lúcio é quem está se encarregando de todos os trâmites. Carmen enfrenta o padre e diz que é ela quem decide o que fazer com o falecido. Lupe diz que quer ver Elisa, mas a megera expulsa o sacerdote. Mas antes de ir embora, Lupe manda Dolores avisá-lo do horário do enterro, pois vai dar a Augusto sua última bênção e não tá nem aí se ela vai gostar disso ou não. Neste meio tempo, chorando muito, Paloma tenta conversar com a avó para saber o que aconteceu com o pai de sua amiga, mas ela diz que não quer comentar sobre o assunto, principalmente do que a neta fez. Elisa chega montada em seu cavalo à casa do Zarango e grita por Damião no pátio da casa. Ela bate a porta desesperada. Paulo acorda e vai abrir a porta, mas Almerinda o impede, dizendo que não é problema dele. Florência avisa que o rapaz não está em seu quarto. E a megera manda todo mundo ficar quieto e deixá-la gritar até que se canse. Gael chega à fazenda e encontra Dolores, que confirma toda a história, contando os detalhes, e diz que Elisa está muito mal. O rapaz tenta entrar para ver a moça, mas a empregada avisa que Carmen não quer deixar ninguém entrar na casa. Porém, quando chegam ao quarto da moça, descobrem que a garota não está. Elisa, por sua vez, continua desesperada e inconsolável, gritando por Damião. Florência pede a Paulo que mande a garota embora, mas ele prefere não se envolver. E Damião, de pijamas, chega à casa de Elisa. Carmen atende a porta e ele explica que está preocupado com a moça. A mulher diz a ele que a moça está dormindo e está bem, mandando o rapaz embora. Lupe também chega em casa procurando por Gael, mas o rapaz não está e ele fica preocupado. O padre resolve ligar para a casa da irmã, mas o telefone continua ocupado. Elisa desiste de chamar por Damião e vai embora. Florência diz à sogra que finalmente a garota está indo embora e Almerinda manda a moça ir dormir. Gael consegue achar sua amiga e abraça com todo carinho. Damião também chega e vê os dois abraçados. Furioso, ele vai embora, sem se dar conta que a moça está em prantos. E logo cedo, no dia seguinte, começa a procissão para o enterro de Augusto. Escondido em uma esquina, sem apear do cavalo, Ramiro pergunta quem faleceu. A mulher conta que é Augusto. No cemitério, Carmen continua com sua atuação dramática e Betânia a consola, sob os olhares desconfiados de Edmundo. De longe, Ramona acompanha o funeral. Enquanto isso, Ramiro trata de arrombar a porta da casa de Elisa e vai direto ao escritório do falecido e procura pelo contrato de compra e venda que deu ao homem há alguns dias. Na casa do Zarango, Damião, que ainda não sabe de nada, vai tomar café da manhã com Florência, que quer saber por que ele saiu de madrugada. O rapaz explica que não conseguia dormir e decidiu ir cavalgar. Paulo chega todo sorridente, dando bom dia e aproveita para perguntar se Damião ficou sabendo que Elisa foi procurar por ele de madrugada. Ele conta ainda que a moça chegou desesperada, gritando por ele e acordou todo mundo. O rapaz pergunta à noiva por que ela não lhe contou e Florência responde que não deu importância para o escândalo. Mas o tio da moça resolve abrir mais uma vez a boca e conta que Elisa deveria estar muito mal por causa da tragédia que está vivendo e conta que falou com Sabrina logo cedo e a moça contou que estava indo ao enterro de Augusto.
O rapaz sai correndo e Florência, furiosa, diz que o tio é um imbecil e cobra dele o acordo que fizeram. Paulo diz que ainda não pode levar Sabrina embora da cidade por causa da morte do fazendeiro, mas promete sair em, no máximo, 1 hora. Já em casa, Gael e Lupe não se conformam com a tragédia, mas o rapaz diz que a história de que Augusto tirou sua própria vida não está cheirando bem, pois conversou com seu antigo patrão e ele estava muito contente com a reconciliação com Elisa. O rapaz lembra ainda que, quando conversou com Dolores, ela disse que antes de acontecer o que aconteceu, ela conversou com Augusto, que a mandou ir à casa de Paloma chamar por Elisa, que estava com a amiga, e que, quando as duas regressaram à fazenda, o homem já estava morto. Gael conta ainda que, antes das duas voltarem para casa, ele esteve na céu aberto e tocou a campainha, mas ninguém abriu a porta. E quando já estava indo embora, viu Carmen e Horácio saindo com a caminhonete de Augusto. O rapaz diz que isto prova que a mulher deve ter se encontrado com o marido ainda com vida. Assustado, Lupe deixa escapar um "ai carai", se dando conta de que realmente tem algo de podre no reino da Dinamarca. Atrasado, Damião chega ao cemitério e o coveiro conta que acabaram de enterrar o fazendeiro, mas quase ninguém esteve presente ao funeral. O rapaz lembra da última conversa que teve com ele, quando Augusto disse que gostaria muito de poder considerá-lo como um filho. E Lupe, que começou a juntar o A com o B, vai até o açougue para ter uma conversinha com Horácio, que acabou de abrir o estabelecimento. A cara do padre é a melhor. Reencarando o sujeito, ele não dá uma palavra, enquanto o rapaz tenta explicar o que não tem explicação. Só que o religioso fica de saco cheio de tanto trololó que resolve cuspir na cara do sujeito que sabe muito bem quem ele é e o pecado que carrega. Porém, se lamenta de não o ter impedido de se casar com Dolores, que não merece aquele tipo de pessoa como seu marido. Quase sussurrando, Lupe diz: "Mas não se preocupe, rapaz. Tudo que eu sei sobre você foi através de um segredo de confissão e por isso me mantive em silêncio. Mas não estou aqui para falar dos seus pecados, e sim da morte de Augusto Castagnon." Lupe vai ver Horácio no açougue para falar da morte de Augusto, mas o rapaz diz que não sabe nada sobre o assunto. Mas o padre alega que sabe que ele estava com Carmen quando aconteceu a tragédia. E o rapaz responde que nem ele, nem Carmen estavam na fazenda quando tudo aconteceu. Mas Guadalupe não se mixa e argumenta que sabe que o rapaz tem motivos de sobra para encobrir a comparsa. Porém, ele jura que é uma boa pessoa e, realmente, o que ele disse em confissão é verdade, mas quer mudar de vida e ser um bom homem para sua esposa. O padre não engole e diz com todas as letras que as atitudes do rapaz o condenam e lembra que ele teve a oportunidade de confessar e se arrepender diante do Senhor, mas não fez isso. Se sentindo pressionado, Horácio revela que não pôde falar abertamente com o sacerdote no dia de sua confissão, pois se Lupe soubesse tudo que ele fez na vida, jamais permitiria que ele se casasse com Dolores. Braulio chega ao hospital e conta a Tonha o que aconteceu com Augusto. A mulher resolve criar quizila com o marido e pergunta se ele preferiu ir ao enterro do fazendeiro ao invés de estar no hospital com o filho. Mas o sujeito diz com todas as letras que Vicente não é seu filho e pergunta se Ramiro já chegou. Tonha fica brava e diz que o sujeito não tem nada que fazer ali, mas Braulio lembra que o filho dela esteve perguntando pelo rapaz e avisa que provavelmente ele não é compatível e não poderá dar seu rim para salvar Vicente. E acrescenta que é melhor que seu pai verdadeiro faça a doação dos órgãos. Chorando, Tonha pede para se explicar com o marido, mas ele diz que aquele não é o momento e quando o menino estiver melhor, os dois voltam a conversar. E o padre continua imprensando Horácio contra a parede, avisando que sua igreja está sempre de portas abertas. Porém, existem coisas que não podem ser só confessadas diante de Deus, mas também precisam ser confessadas diante da lei dos homens, e afirma que, enquanto ele não fizer isso, não conseguirá se transformar em um homem melhor, pois o peso em sua consciência vai destruir a sua vida. O sacerdote ainda deixa claro que, enquanto ele não tomar esta atitude, poderá inclusive destruir também a vida de mais gente inocente como a de Dolores.
Depois do enterro, ainda muito abalada, Elisa, que já está em casa, pergunta ao padrinho por que não enterraram seu pai junto à sua mãe, e Carmen responde que ela não permitiu, pois Augusto jamais aceitaria ficar com a mulher que o traiu e, por isso, decidiu enterrá-lo junto de seu filho falecido. Elisa começa a passar mal e Dolores diz que vai falar com Tobar para que a examine. Neste meio tempo, com a cara que é uma peneira, Ramiro aparece no centro de saúde. Edmundo também aparece e Braulio pede que ele faça o teste de compatibilidade no sujeito, pois é possível que o seu rim sirva para o garoto. Porém, o médico explica que não existe mais tempo para isso. E Tonha, que é compatível, já está sendo preparada para o procedimento. Edmundo diz a Braulio que ele precisa assinar uns papéis, mas ele se recusa, afirmando que não quer que Tonha passe pela cirurgia e insiste que ele teste Ramiro. Mas o médico avisa que ele precisa assinar os documentos imediatamente, pois pode estar pondo em risco a vida de Vicente se não agirem rápido. Sem tirar os olhos de cima de Ramiro, o homem acaba cedendo e assina tudo. Na casa de Almerinda, Florência faz queixa à sogra, dizendo que Damião saiu correndo quando Paulo contou sobre o falecimento de Augusto e tem certeza de que o noivo foi consolar Elisa. A fazendeira manda a moça parar com o drama, pois ela sabe muito bem que a garota já deixou de ser sua rival, mas alerta que sempre existe a possibilidade de ela voltar a se aproximar de seu filho e diz que, enquanto Damião acreditar que Elisa é sua meia-irmã, elas estarão a salvo. Florência muda de assunto e conta a Almerinda que vai a Mérida fazer exames, pois pode estar grávida. A mulher se enche de alegria e abraça a melequenta. Paulo, por sua vez, tenta convencer Sabrina a ir a Mérida fazer exames de sangue para comprovar a gravidez. Mas a garota diz que tem medo de sangue. Além de lembrar que seu pai trabalha com alguns laboratórios da cidade e pode acabar descobrindo tudo. O rapaz, dando andamento ao seu plano sórdido, diz que eles podem dar o nome de Florência e, assim, realizar os exames, pois não pode confrontar os pais da moça se não tiver os resultados em mãos. A garota finalmente aceita. Neste meio tempo, Dolores chega ao centro de saúde para saber como está Vicente, e Braulio conta que o rapaz está em cirurgia. Ele conta que Tonha também está no centro cirúrgico, pois o garoto precisava de um transplante de rins e ela é compatível. A mulher pede ao amigo que avise Tobar que vá até a fazenda examinar Elisa, que não está bem. Porém, Braulio resolve pedir à moça que não o deixe sozinho. Dolores diz que sim e vai ficar com ele até o final da operação. E em Mérida, quando Sabrina entra para fazer os exames, Paulo pede à enfermeira que mande os resultados para a clínica de Tobar em Ermita. Neste meio tempo, a cirurgia de Vicente termina e o médico avisa Braulio que ocorreu tudo bem. Dolores fica feliz da vida e abraça o rapaz, mas diz que precisa ir embora, ficar com Elisa, e pede a Edmundo que vá à fazenda examinar a garota. Damião chega em casa cuspindo fogo e quer saber por que a mãe não lhe contou o que tinha acontecido com Augusto e manda a mulher não mentir, pois sabe que ela fez isto de propósito. A fazendeira resolve revelar que não disse nada por achar que o filho não tinha o que fazer no velório daquele homem. O rapaz fica ainda mais bravo e diz: "Quando você vai parar de me tratar como uma criança e deixar de decidir o que tenho ou não que fazer?" Almerinda diz que não é para tanto e pede ao rapaz que pare de fazer drama, mas ele conclui que, realmente, os dois jamais poderão ter uma relação normal de mãe e filho. Ele lembra que a única época em que os dois se deram bem foi quando ele morou na Itália, pois os dois praticamente não se viam, e cogita a possibilidade de que talvez esta seja a solução de todos os problemas e avisa que vai procurar outro lugar para morar com sua futura esposa. Almerinda tenta fazer um carinho no filho, dizendo que está preparando uma surpresa, mas ele rejeita a mãe, afirmando que não quer nada que venha dela. E depois de examinar Elisa, o médico diz a Dolores que a moça está muito deprimida e precisa descansar. Ele também avisa que a moça precisa se alimentar. Carmen tenta dar uma de boazinha e agradece o doutor pela sua atenção com sua família. Mas Edmundo resolve contar que, antes de morrer, Augusto foi falar com ele sobre a gravidez da megera e perguntou se ela estava grávida antes de se casar com ele. O médico conta que falou a verdade, mas aparentemente ele já sabia de tudo. Neste meio tempo, Guadalupe vai ver o sobrinho na processadora. O padre conta que tentou avisar o rapaz sobre o que tinha acontecido, mas o telefone da casa dava sempre ocupado. Damião se dá conta que deve ter sido obra da mãe, que insiste em se meter na sua vida.
Porém, o padre diz que Elisa precisa muito dele e implora que o rapaz se case com a garota e a tire imediatamente da fazenda, senão Carmen vai acabar destruindo ainda mais a moça. Damião não entende nada e pergunta como o padre pode pedir uma coisa dessas, sabendo que os dois são irmãos. Mas Lupe deixa claro que isso não passa de mais uma grande mentira de Carmen. Lupe explica que, quando Elisa soube que ele estava de casamento marcado, pediu que ele não contasse nada para não estragar o noivado do rapaz e insiste para que ele leve a moça embora o quanto antes daquele lugar. E Elisa, cada vez mais triste, conta a Dolores que foi de madrugada até a casa de Damião e gritou por ele até perder as forças, mas ele não abriu. A empregada insiste para que ela converse com o rapaz e conte a verdade. Porém, a moça está certa de que ele não se importa com ela, pois nem sequer foi ao enterro de seu pai ou a procurou para saber como ela está. Enquanto isso, Guadalupe vai conversar com Lúcio e diz que sabe que ele se encarregou de todos os trâmites sobre a morte de Augusto e quer saber se ele chegou a ler o relatório da autópsia. O homem diz que sim, e o padre quer saber se estes resultados diziam a hora exata em que o fazendeiro faleceu. Lúcio lembra que o documento relatava uma hora aproximada da morte, mas algo lhe chamou a atenção, pois não encontraram nenhum indício de álcool em seu sangue, o que demonstra que o homem tomou a decisão de tirar sua própria vida de sã consciência. Lupe confessa que está achando aquela história toda muito estranha, pois várias coisas não se encaixam e ainda afirma que se nega a aceitar que Augusto realmente tenha feito o que fez. Enquanto isso, Ramiro consegue achar a caixa de documentos que estava procurando na processadora. Finalmente, ele encontra o contrato que Augusto tinha com a empresa e começa a falsificar a assinatura. Almerinda vai ver Tonha no centro de saúde do povoado e se dá conta que Braulio não está. Ela pergunta sobre o sujeito e a empregada acaba contando que seu marido descobriu toda a verdade sobre Ramiro. Edmundo chega, interrompendo a bronca que a fazendeira estava dando na moça e avisa que ela precisa estar tranquila, pois vai ficar ali pelo menos por 3 dias, afirmando que Vicente também está bem, mas precisará seguir à risca todo o tratamento. O médico aproveita a presença de Almerinda e diz que precisa conversar com ela. Na empresa, Ramiro finalmente consegue a perfeição na assinatura falsificada e comemora que agora a céu aberto vai ser sua, pois para todos os efeitos, o fazendeiro tinha assinado o contrato de compra e venda de suas terras antes de morrer. Mas o idiota resolve jogar no lixo de sua sala o papel no qual treinou a falsificação. Braulio aparece e conta que Vicente se saiu bem na cirurgia, mas o bandido reafirma que está cagando e andando para o garoto. O homem diz que o garoto é seu filho, mas Ramiro continua negando e ainda diz que não está nem aí sobre quem é ou deixa de ser o pai de Vicente. Neste meio tempo, Damião chega à casa de Elisa e pede a Dolores para ver a garota. A mulher acaba cedendo e diz que ela está em seu quarto. Carmen aparece, afirmando que ele não vai passar daquela porta, mas Damião deixa claro que não se importa se ela vai deixar ou não. A megera argumenta que aquela é a sua casa e é ela quem decide quem entra ou sai. Damião responde que aquela casa também é de Elisa e vai sim subir para ver a moça. Só dá para ver a cabecinha de Dolores atrás do rapaz, fazendo que sim com a cabeça e pensando consigo mesma, bem feito, nojenta. O rapaz chega ao quarto de sua amada e conta que não esteve com ela antes porque acabou de saber o que tinha acontecido. Ele conta ainda que na noite anterior não conseguia dormir e por isso foi até a sua casa. Elisa pergunta que horas foi isso e ele se lembra que já era de madrugada. E Carmen não deixou entrar e nem contou sobre a morte de Augusto, mas sabia que algo grave tinha acontecido. Ela diz que não estava em casa quando ele chegou porque pegou o cavalo do pai e saiu desesperada procurando por ele, mas agora entende por que ele não atendeu. Damião explica que ninguém o avisou que ela esteve procurando por ele e apenas soube disso pela manhã. Elisa resolve revelar que, naquele momento, também ia contar que os dois não são irmãos. Mas ele responde que já soube disso e promete que nunca mais vai deixar a moça sozinha, reafirmando seu amor por ela e jurando que nunca mais vai haver nada ou ninguém que os separe novamente.